A porta atrás bateu com força. No meio do espaço solene, uma voz ancestral e poderosa ressoou, assustando Chirone e seus companheiros. Vocês conquistarão ou serão sacrificados. O chefe, com seus cabelos brancos trançados elaboradamente e estranhos padrões em sua pele escura, olhou para o grupo com olhos frios. Ele disse: Provem sua capacidade perante os anjos. Se apenas um de vocês passar no teste, todos terão permissão para entrar em Kergo. Mas se falharem, uma vida sacrificada será trocada por uma entrada. Assim que suas palavras terminaram, todos os mercenários entraram em pânico. Seus rostos empalideceram de medo e gritos desesperados ecoaram. Droga! Fomos enganados! Eles nos armaram uma cilada! Em contraste total com o caos ao seu redor, Chirone permaneceu imóvel. Embora uma gota de suor frio estivesse escorrendo por sua têmpora, seus olhos azuis brilhavam com uma determinação, uma calma assustadora. Ele observava em silêncio, sua mente preparada para enfrentar o desafio de vida ou morte que tinha pela frente. No vasto campo de batalha banhado pelo sol, o rosto do líder mercenário se contorceu em descrença. Veias saltavam em sua testa enquanto ele encarava os dois grupos distintos que se encontravam abaixo, seus mercenários endurecidos pela batalha e um bando de jovens cadetes. Ele rosnou. Então você está dizendo que estamos presos com esses pirralhos? Outro mercenário se adiantou, tentando manter a compostura. Provar seu valor é comum quando entramos em contato com uma nova civilização. E como os Kergos são uma tribo guerreira, eles querem testar sua força. Ele continuou, a frustração palpável em sua voz. Mas é inacreditável que estejamos sendo testados junto com essas crianças. Amy Carmes já tinha ouvido o suficiente. Seus olhos verde esmeralda brilharam de raiva enquanto ela se aproximava, enfrentando os mercenários. Com licença, ela disse, sua voz fria. Vocês continuam nos chamando de crianças, mas como vocês sabem se somos capazes ou não? A mercenária de manto vermelho zombou, um sorriso condescendente se formando em seus lábios. Tenho certeza de que vocês aprenderam um pouco sobre esgrima ou magia na escola, mas a vida real é muito diferente da escola, sabiam? A atmosfera ficou repentinamente pesada. Uma aura poderosa e tangível emanou de Amy, banhando a cena em um brilho vermelho. Amy respondeu desafiadoramente. Nós não pretendíamos cooperar com vocês de qualquer maneira. Amy e o mercenário se encaravam, faíscas voando de seus olhos, uma pequena, mas ameaçadora corrente de energia mágica crepitando entre eles. O velho chefe, guardião do lugar, falou com voz solene, quebrando o silêncio sufocante. Há duas maneiras de passar por este portão. Vocês podem provar suas capacidades ou sacrificar um para que o outro possa seguir em frente. Chirone sobressaltou-se, perguntando apressadamente. O que significa provar a nós mesmos? O que exatamente devemos fazer? Eusine virou-se, repreendendo-o. Não se intrometa, senão não vou traduzir para você. Teremos que cooperar de qualquer maneira, Chirone respondeu com firmeza. Apresse-se e pergunte a ele. Eusine estalou a língua e virou-se para o chefe, enquanto outro mercenário avançava, parecendo impaciente. O chefe assentiu levemente, seu olhar solene percorrendo o grupo. Um por um, vocês subirão ao altar do julgamento e provarão a si mesmos perante uma das 8 esferas. A resposta será dada na língua dos deuses. Ele apontou para um enorme salão circular, onde um grande pedestal de pedra estava no centro. Uma luz dourada fraca brilhava do alto, criando uma atmosfera sagrada e aterrorizante. Se a esfera brilhar em vermelho, significa que vocês falharam, o chefe continuou, sua voz ecoando pelo espaço. Se brilhar em branco, vocês passaram. Os olhos de todos se voltaram para uma esfera preta e brilhante, silenciosamente colocada sobre um pedestal de pedra, esperando para julgar seus destinos. Com sua habitual compostura, Chirone deu um passo à frente e sua voz ecoando clara, quebrando o silêncio. Existe um limite para quantas vezes podemos tentar? E qual é a punição por falhar? O velho chefe respondeu lentamente. Não há limites nem punições, vocês podem tentar quantas vezes quiserem. No entanto, se nenhum de vocês conseguir passar, todos deverão partir daqui. Ao ouvir isso, os 2 mercenários que estavam atrás soltaram um suspiro de alívio, trocando olhares presunçosos. Um sussurrou, então não precisamos cooperar com eles. O outro assentiu, que alívio. Ignorando os murmúrios, Chirone continuou a indagar, sua mente analisando as palavras do chefe. Você mencionou conquistar ou sacrificar. O que significa sacrificar aqui?
Significa que um de nós deve morrer para que outro possa entrar? A pergunta de Chirrone deixou Amy e Alzine, que estavam perto, momentaneamente atordoadas, seus rostos se fechando em preocupação. Exatamente, o chefe confirmou com firmeza, seu olhar se tornando mais afiado. Essa é a vontade de Miró. O ar pareceu engrossar. Chirrone, em vez de entrar em pânico, ficou ainda mais concentrado, continuando a perguntar com clareza. Então, há alguma limitação sobre quem pode ser sacrificado? Podemos trazer alguém de fora, ou usar um cadáver? O chefe lançou um olhar indecifrável para Chirrone. Não há limitações, no entanto, lembrem-se disso. Ele pausou. Seu olhar percorrendo cada um deles, de Chirrone a Amy e Alzine, sua voz baixando em tom insinuante. Vocês são livres para trazer quem quiserem, mas ao partirem daqui, todos vocês devem ser um. O chefe selou a entrada e disse: estas são todas as regras. Entre Amy e Alzine Tess, Chirrone franziu a testa apoiando o queixo na mão em um gesto pensativo. Que estranho, murmurou ele, com um olhar desconfiado. Por que haveria uma regra tão cruel que exige o sacrifício de um companheiro apenas para obter o loop? Será que o comércio de loop realmente acontece em um lugar como este? Enquanto isso, os mercenários ao redor começaram a murmurar. Um deles, parecendo divertido, comentou: não soa tão mal. Outro perguntou: quem é Miro, um traficante de loop? Esses murmúrios só aumentaram a cautela de Chirrone. Seus olhos se estreitaram ao perceber um detalhe crucial. E essa regra do consentimento unânime torna tudo bastante complicado. Em sua mente, uma imagem se formou, um único dominador facilmente impondo sua vontade sobre uma multidão de cegos. É mais fácil para uma pessoa dominar a maioria do que para todos concordarem com uma decisão. Uma sensação de apreensão invadiu Chirrone ao perceber a armadilha sutil por trás das regras. Ele sussurrou para si mesmo, com uma expressão mais séria do que nunca. Isso pode ser ainda mais perigoso do que eu imaginava. Naquele instante, um mercenário próximo exclamou com surpresa e alívio: hã? É só isso? Ele estava completamente alheio ao perigo mortal que Chirrone acabara de perceber. O líder mercenário sorriu presunçosamente, lançando um olhar provocador para o grupo de Chirrone. Ele disse, com um tom arrogante: só precisamos matar esses 4 pirralhos e então nós 4 podemos entrar, que tal? Diante da ameaça flagrante, Chirrone apenas suspirou levemente, com uma expressão calma, mas pensando consigo mesmo. Suspiro. Que problema, um cara que deveria ser um capitão agindo de forma tão irracional. Ele notou que pelo menos os companheiros do líder estavam tentando resolver a situação de uma forma mais pacífica. De fato, uma mercenária o interrompeu suavemente. Vamos começar logo, não podemos ficar aqui por muito tempo. Sendo impedido, o líder virou o rosto com desdém, murmurando com irritação. Aquele garoto, eu realmente não gosto dele. Vendo a situação se acalmar, a mulher do grupo de mercenários se virou para Chirrone e perguntou: então, vamos decidir a ordem? Chirrone, com as mãos na cintura, deu um passo à frente e sugeriu: que tal os espadachins irem antes dos magos, já que eles provavelmente têm menos poder de fogo? A mercenária assentiu. Concordo. Você também acha que o teste é atacar aquela esfera? Chirrone olhou para a misteriosa esfera negra no final do corredor e explicou claramente. Sim, porque os Kergos são uma tribo de guerreiros, e pelo que sei, aquela esfera pode absorver uma quantidade infinita de energia. Além disso, até mesmo o layout deste lugar facilita ataques àquelas esferas. Com um tom presunçoso, ela olhou para o grupo de Chirrone com desdém e disse: eu concordo. Um sorriso malicioso se formou em seu rosto, claramente satisfeita com a situação, e continuou com um tom falso: então, entre os espadachins, vocês gostariam de enviar alguém primeiro? A provocação descarada enfureceu outro mercenário. Seu rosto ficou vermelho e as veias saltaram em suas têmporas. Os olhos de Chirrone vacilaram quando ele se virou para olhar seu melhor amigo. Lá, Alzine parecia preocupada com Rian, mas ele permanecia firme, sua expressão inabalável. Eu irei primeiro, Rian declarou solenemente. Sem hesitação, ele avançou. O som de seus sapatos batendo no chão de pedra ecoou com firmeza, cada passo irradiando uma confiança inabalável. Rian parecia verdadeiramente imponente enquanto avançava. A grande espada atrás dele o tornava ainda mais majestoso. Atrás, Amy apertou as mãos ansiosamente, enquanto Alzine não conseguiu evitar um grito estridente. Rian, tenha cuidado! Imediatamente, outro mercenário rugiu zombeteiramente. O que foi? Vocês estão com medo? Ele gritou, tentando provocá-los, mas foi recebido apenas com olhares frios e imperturbáveis.
No grande salão ancestral, onde fissuras serpenteavam pelo chão de pedra, Ryan estava sozinho, ponderando. Se isso é um campo de batalha, eu estou bem na linha de frente. Isso significa que preciso coletar o máximo de informações possível, não é, Chirone? De trás, Chirone olhou para seu amigo com confiança absoluta, declarando com firmeza: Eu acredito em você, Ryan. A voz do chefe ressoou pelo espaço, como um lembrete. Vocês devem fazer o possível para que tenhamos mais pistas para superar isso. Já que não há limite para o número de tentativas, Ryan murmurou, cerrando o punho antes de se lançar em direção à esfera negra misteriosa que pairava no centro do salão. Mas, antes que seu punho alcançasse, um número 1 branco apareceu repentinamente na superfície da esfera. Ryan parou bruscamente, exclamando surpreso. Número 1? O que é isso? Vendo isso, Chirone gritou em pânico, seu rosto demonstrando horror, enquanto Amy ao lado não conseguia esconder sua preocupação. Ele disse que você seria respondido na língua dos deuses. Esse número é isso. Ryan, recue agora! Assim que o aviso de Chirone terminou, a esfera negra de repente ficou vermelha brilhante, emitindo uma luz ofuscante. A luz se apagou. Ryan olhou para a esfera, sua voz tingida de decepção. O quê? Falhei. No entanto, a decepção rapidamente desapareceu, dando lugar a um sorriso determinado. Agora eu entendo, ele disse, sua mão agarrando decisivamente o cabo da espada atrás de suas costas. O som metálico do atrito contra a bainha ressoou agudamente no espaço silencioso. Ryan Ogent permanecia altivo, segurando firmemente o cabo de uma espada grande absurdamente enorme com ambas as mãos. Ele lançou um olhar para a esfera-alvo e disse calmamente: Um número aparecerá na esfera quando você a atacar, e tudo o que você precisa é de uma luz branca para passar, certo? Dito isso, Ryan se preparou, reunindo toda a sua força para balançar a espada gigante para o alto. A lâmina brilhante cortou o ar, criando um rastro de luz ofuscante. A multidão de mercenários assistindo da varanda ficou perplexa, suas bocas se abrindo em espanto. O quê? Aquele garoto está balançando uma coisa dessas? Um mercenário gabejou. Outro duvidou. Impossível! Deve ser feito de alguma liga. Mas se for feito de ferro puro, seria preciso uma força tremenda para sequer levantá-lo. Lá embaixo, o rosto de Amy Carmes empalideceu de preocupação, e ela levou as mãos à boca enquanto gritava: Ryan! Em contraste com ela, Chirone sorriu animada, gritando: Destrua-o! Eusane também torceu com entusiasmo: Esmague-o! O olhar de Ryan tornou-se aguçado. Ele soltou um rugido e então abaixou a espada com força. Enquanto a lâmina gigante descia com uma força aterrorizante, um pensamento repentino passou por sua mente. Esta é a espada que meu avô me deu, embora eu a tenha roubado dele. Ryan bateu o pé com força no chão de pedra, rachando o solo sob o peso do impacto. Esta é a oportunidade perfeita para testar esta espada, pensou, com os olhos brilhando com um poder intenso. No mesmo instante, brandiu a enorme espada, desferindo um golpe devastador na esfera negra à sua frente. Um Kang estrondoso ecoou quando a lâmina atingiu o alvo, criando uma explosão de luz dourada resplandecente. A energia do impacto se espalhou em uma onda de choque poderosa, arremessando tudo ao redor. No entanto, a expressão de Ryan mudou instantaneamente. Seu rosto, antes tenso pelo esforço, agora exibia um espanto absoluto. Rangendo os dentes, a confusão tomou conta de sua mente. O quê? Achei que tinha acertado, mas não sinto nada. É como se toda a minha força tivesse sido absorvida. Uma gota de suor frio escorreu pela sua têmpora. A espada em sua mão repentinamente se tornou pesada, e toda a força do golpe pareceu ter se dissipado no ar. Assim que o golpe de espada de Ryan terminou, o número 241 brilhou intensamente na esfera vermelha antes que a palavra falha aparecesse friamente. Ryan arregalou os olhos, surpreso e extremamente animado, virando-se para seu melhor amigo e dizendo com entusiasmo: 241? Isso significa que é 241 vezes mais forte do que um soco. Chirone, posso tentar de novo? De pé atrás com Amy, Elsin exclamou preocupada: Suas pernas estão tremendo! De fato, após o ataque com todas as suas forças, as pernas de Ryan tremiam incessantemente e todo o seu corpo cambaleava como se fosse cair. Ryan se aproximou, seus olhos cheios de preocupação. Como você está se sentindo? Tudo bem? Ryan respirou fundo, tentando se manter firme. Acho que absorveu toda a força. Acho que um pouco de descanso vai resolver. Ouvindo isso, Chirone soltou um suspiro de alívio. Que bom, então.
Ele observou a esfera por um momento e assentiu. Então é isso. O número representa a força do ataque. Ryan estalou a língua, murmurando com irritação. Tsk, se eu pudesse usar esquema, já teria passado. De repente, um mercenário corpulento por perto começou a rir arrogantemente, seu tom cheio de zombaria. Você não sabe como usar esquema? Eu sabia que essa espada era apenas uma liga. Eu vou destruir isso, apenas observe e aprenda. Dito isso, o mercenário, com um sorriso malicioso no rosto, avançou confiantemente em direção à esfera, com uma expressão de desprezo. Enquanto isso, Ryan permaneceu de braços cruzados, observando, seus olhos inabaláveis, murmurando em seu coração. Eu quero tentar de novo. Um mercenário acrescentou com um tom presunçoso. Se aquele garoto conseguiu 241 pontos, eu com certeza vou conseguir uns 2.000. O som estridente do metal rangia no ar enquanto o mercenário corpulento brandia sua arma. A massa cravada, pendurada na extremidade da corrente, desenhava arcos mortais, pronta para esmagar qualquer coisa em seu caminho. Amy olhou ansiosamente para o orbe sombrio, seus olhos refletindo apreensão. Tess, aquele cara, ele... Elisiane manteve a compostura, seus olhos verde esmeralda manizando o oponente. Sim, ele é um usuário do gráfico de poder. Acho que ele está usando uma arma contundente em vez de uma espada para maximizar o impacto. Na arena, o mercenário soltou um rugido selvagem. Uá! Canalizando toda a sua força em um único golpe. Ele girou a massa cravada acima de sua cabeça, criando um turbilhão de vento, então desferiu um golpe devastador. Uma explosão ressoou e o chão se estilhaçou sobre a força aterradora do ataque. O mercenário soltou uma gargalhada presunçosa, seu rosto irradiando pura alegria. Ha 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 ha! Essa foi boa! Fim! De repente, o sorriso triunfante em seus lábios congelou. As palavras foram cortadas no meio, seus olhos se arregalaram, revelando pura surpresa e confusão diante do espetáculo inacreditável que se desenrolava diante dele. Um bom pesado ecoou pelo espaço quando o orbe medidor de força brilhou em vermelho vivo, exibindo o número 248. Que diabos! O mercenário exclamou em choque. Seu rosto e o de seus companheiros ao redor empalideceram, cheios de extrema confusão. O mercenário corpulento, que acabara de dar o golpe, olhou fixamente para o resultado com uma expressão de raiva. Ele rosnou em frustração. Eu acho que essa coisa tá quebrada. Não é possível que eu seja apenas 7 pontos melhor do que aquele garoto. Nesse momento, Elzaine se aproximou, seus cabelos loiros dourados balançando suavemente. Você acha que isso é um brinquedo? Ela disse friamente. Seu turno acabou, então suma daqui. Os mercenários começaram a cochichar entre si. Um deles murmurou pensativamente. Talvez não seja baseado em força absoluta. Pode haver algo mais por trás disso. Ele se virou bruscamente, seus olhos cheios de suspeita e hostilidade em direção a Ryan e Amy. Ele rosnou. Se não for assim, vocês não mentiram sobre não poder usar Shima. A acusação infundada deixou Ryan furioso, com as veias saltando em sua testa. Ele gritou, você tá tentando me provocar ainda mais? Se você falhou, cale a boca e observe minha amiga mostrar como se faz. Elzaine Tanis permanecia ereta, irradiando confiança, com seus cabelos dourados dançando ao vento. Ela fitava o vasto espaço abaixo, onde o piso de pedra exibia rachaduras profundas. O som agudo de metal rangendo ecoou quando ela lentamente desembainhou sua espada esguia. Elzaine fechou os olhos por um instante, absorta em pensamentos. Sempre me perguntei o quão útil minha esgrima realmente é. De repente, ela abriu os olhos. Suas pupilas verde-esmeralda brilhavam perigosamente. Um sorriso beligerante e de excitação extrema surgiu em seus lábios enquanto ela assumia uma postura de combate, a lâmina brilhante à sua frente. Esta luta vai ser divertida. De longe, testemunhando toda essa transformação assustadora, Ryan só conseguia suar frio, murmurando ansiosamente, por favor, tenha piedade.